AgroResenha Podcast apresenta Gestão Rural, o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. Um oferecimento de SCAD Agro, o software de gestão feito para o produtor rural. E aí, pessoa! Estamos começando mais um episódio dessa super série da gestão rural, que é um tema tão importante aqui para o avanço sustentável do agronegócio, sempre com os meus parceiros da SCAD Agro. Aqui a gente vai compartilhar, além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais. Então se prepare que a partir de agora seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. Ó, e quem tá aqui com a gente nesse episódio, mais um daqueles que a gente gosta de fazer, né, que é com um produtor rural. Tô aqui com o meu xará, Paulo Gonçalves, que é engenheiro agrônomo e toca a propriedade lá no Vale do Araguaia, aqui em Mato Grosso, cara. Ô Paulo, seja muito bem-vindo aqui ao Gestão Rural Podcast. Obrigado, Paulo. Satisfação estar aqui com vocês, Gabriel, Jonas. Tamo aí, vamos trocar uma ideia. O cara ficou até triste que agora o Corinthians tomou mais um, cara. Tá todo animado. Não, faz parte. Mas tem tempo ainda, tem jogo. Não se faz isso com o convidado, Japa. Não faz isso com o convidado, Japa. Enquanto tem bambu, tem flecha, né, Paulinho? Enquanto tem Tora bambu, o pau. tem flecha, tá certo. E aí, Gabriel, Jonas, como é que vocês estão? E aí, meu, beleza? Tamo aí, né? Eu tô cada vez mais bonito e mais mentiroso. Eu já pego e já vai. Né? Eu muito tranquilo, já que eu não torço pro Corinthians também, né? Então, que não tem nem me preocupar hoje. Eu não vou nem falar de futebol, né? Porque eu... nem Corinthians, né? Nem Grêmio. Futebol, né? Gabriel, tá bem o futebol? Não, eu tô olhando futebol americano agora. Larguei o soccer. É bom. É sempre bom. Tô jogando beisebol. O japonês nem sabe o que é futebol. Ainda tô com esperança ainda que tá no começo, tem 40 minutos ainda. Se fizer mais um ali, eu fecho a tela. Dá pra desistir ainda, dá pra desistir. Muito bem, então, pessoal. Que legal. Estamos aqui com mais um episódio, né? Então, hoje nós vamos conhecer um pouco da história aí do Paulo. E pra gente, obviamente, começar essa resenha aqui, Xará, conta um pouquinho aí da sua história pra gente. Olha, é uma história um tanto quanto recente, porque eu sou um cara, por mais que esse rostinho esteja surrado aqui, sou um cara novo. Começou a mentir. Recém-feitos aí 35 anos. Há 12 anos, 12 safras, né? Estou inteirando a 12ª safra aqui na região, todas no Vale do Araguaia, com a propriedade aqui desde 2004. E desde 2004, ralando aqui na região. Eu acredito que sigo uma linha muito padrão do que é a representação de agricultura familiar. Eu venho de uma linhagem aí, seguindo a terceira geração, a terceira sucessão. Meu avô já mexia com isso, meu pai... Agora eu e meus irmãos tocando. Então a gente já tem uma história longa dentro disso aí. Cada um perfil diferente, mas a gente tem bastante tempo. Como acho que o Gabriel já comentou aí, a gente vem de São Paulo. Em 86, meu pai veio para cá, veio para a região ali de Campo Novo dos Parecis. O pai acabou ficando por lá. Depois a gente migrou para uma região ali muito saudosa, ali de perto de Tangará, na região de Desciolândia, onde eu fiquei ali até os 10, 12 anos de idade. E meu pai, como agricultor, sempre muito centralizador, começou a sofrer um pouco ali, ter muita dor de cabeça, a parte de plantio, funcionários, aquele transtorno. E um ano ele decidiu sair da agricultura. Ele falou assim, não dá mais, estou cansado, estou estressado. Então ele vendeu a propriedade dele lá em Desciolândia e veio conhecer outras regiões, e uma das regiões que ele conheceu e que ele gostou muito, na época muito recente, estava em ampla abertura, foi o Vale do Araguaia. Aí em 2004, quando ele comprou, coincidentemente foi a época em que eu e meus irmãos, a gente estava ali, eu recém-feito 18 anos, tinha terminado o terceiro ano, meu irmão mais novo, ele devia estar com uns 10 anos, e o do meio ali com 15, 16 anos, meu pai trouxe toda a família para a fazenda. Eu naquela fase louco para sair, ir para a faculdade, queria terminar o terceiro, já queria sair, e meu pai falou assim, não, negativo, vai vir todo mundo para cá, vocês vão bater enxada aqui, arrumar cerca e vão ficar por aqui. Beleza, eu comprei a ideia dele na época, por mais que eu estivesse um pouco frustrado. Aí um detalhe, nessa primeira vinda para cá, a gente não veio para mexer com lavoura. Ele comprou uma área que era pastagem. Ela ainda tinha até seguido o padrão daqui, ela estava com toco, ela não estava destocada. Ela tinha pastagem formada, mas não estava destocada. Cara, ficamos um ano aqui,
nessa luta, família aqui, trabalhando junto, sofrendo junto aqui, aprendendo um pouco, valorizando um pouco. O pai muito centralizador, sempre nessa parte delegando para a gente. Feito um ano aqui, não, beleza, pai, quero ir para a faculdade. Volta para Tangará da Serra na época, que era onde a gente tinha um pouco mais de... Tinha se criado por lá. Eu com aquela visão, cara, eu fui em uma reunião de negócios em Goiás, cara, para fazer uma auditoria de uma fazenda que meu pai tinha interesse de negociar na época. E eu fiquei encantado por esse negócio de auditoria fiscal na parte do agronegócio. Então eu queria fazer direito tributário na época. Olha a ideia. Olha lá, rapaz. Tá em tempo ainda, hein, Paulinho? Não, eu tinha uma visão muito romântica do que é o direito tributário. Depois que eu entendi, eu saí fora. Então, fui para fazer direito. Fiquei 6 meses lá, enfiei no nariz a faculdade, estava em outra fase. Imagina, 1 ano, cara, com 18 anos na fazenda, quando eu voltei para a cidade, cara. Meu Deus do céu. Voltamos para a fazenda depois de 6 meses. E eu acho que foi aí o grande plot twist do que seria o meu engajamento com relação à agricultura. Porque até então, eu tinha uma visão que eu dependia da hierarquia, principalmente do conceito familiar, que era meu pai mandando, eu obedecendo, e eu via que isso ia ser uma sequência, em que, enquanto meu pai estivesse vivo, a gente ia estar debaixo das asas dele e eu ia continuar trabalhando. Porém, nessa época, nessa segunda vinda, eu tive uma briga muito feia com ele. A gente discutiu muito com relação a um problema particular e eu decidi sair. Eu me afastei, saí da fazenda e eu mudei para São Paulo, justamente na região onde eu fui fazer faculdade depois, em Paraguaçu Paulista. E nesse período eu decidi. Eu realmente falei assim, não, indiferente da gente ter a propriedade rural ou não, eu cresci dentro da agricultura e é a agricultura que eu quero seguir. Eu vou ser engenheiro agrônomo e vou procurar um espaço para mim, vou procurar, de repente, uma empresa, não sei. Entrei focado com a cabeça de quem queria se formar da melhor maneira possível, que enxergaria nessa oportunidade como o meu meio de crescer. E realmente, graças a Deus, consegui ser bem focado e bem dedicado. Conheci a minha esposa na época em Marília, eu consegui terminar a faculdade, me formei muito bem, tenho meus méritos, fui o primeiro da turma. E no último semestre da faculdade, eu já estava bem, já tinha retomado a conversa com meu pai, eu recebi uma proposta da Embrapa para mim fazer parte de um trabalho deles depois de formado, eu já estava bem indicado, para ver se eu começava a engrenar dentro da Embrapa em Londrina. Liguei para minha mãe e falei, mãe, acho que vai dar certo, já vou me formar, vou para lá. Eu acho que daí deu um susto um pouco na minha família, que eu acho que eles não estavam acreditando que de repente eu ia desligar dessa parte do ramo familiar. E meu pai fez uma proposta para mim e para o meu irmão do meio. Falou assim, eu arrendo uma parte da fazenda para vocês, você agora é formado e você tem a sua chance de repente tocar por si só. Vocês vão tomar decisões de vocês e eu me afasto um pouco disso e vocês vão quebrar a cara aí. Claro, pensei muito, a gente analisou muito. O meu irmão também, conversei bastante com ele, conversei com a minha esposa. Até então, minha esposa lá de Marília, filha de pais agricultores também. Cara, e resolvemos aceitar a proposta e vir para cá. Em 2010 para 2010, a gente veio para cá para iniciar a primeira safra. Iniciar abrindo pastagem para plantar no Vale do Araguaia. Nossa. Eu já tinha muito receio, porque eu vim de uma formação de uma região de cana. Então, na faculdade, a gente via cana, São Paulo, interior de São Paulo. Quando eu migrei para a região aqui, focando para essa agricultura, cara, foi um cenário assim, totalmente diferente. A gente pegou um ano muito chuvoso, muito doente, estava naquele rebote da ferrugem. Cara, foi complicado esses primeiros anos. Mas um resumo do que foi mais ou menos esse início de história meu para com a minha formação em agricultura, mais ou menos foi isso, foi dentro dessa linha. O bacana dentro desse processo aí é que seu pai colocou você no fogo, né, cara? E querendo ou não, isso é que forja a pessoa, né, Paulo? Perfeito, Paulo. Eu sigo muito essa linha de que maré mansa não forma marinheiro bom, cara. Hoje eu entendo e valorizo muito o que meu pai pensou e o que eu vejo hoje, até, por exemplo, com a criação dos meus filhos. Eu entendo que eu só tenho a cabeça que eu tenho e a forma de trabalhar graças a toda a experiência que eu tive. Então, por meu pai ter sido rígido e principalmente ter mostrado tudo que ele mostrou, se não tivesse acontecido dessa forma, eu não teria, de repente, a condição de ser e estar onde estou.
até outros agravantes com relação a isso aí. Vindo para cá, eu estava conversando com um amigo agora na estrada, eu saí de Querência para voltar para a fazenda para trazer uma peça, nós estamos no plantio, e esse agrônomo estava falando para mim sobre essa questão da sucessão. A gente estava conversando justamente sobre isso. Quando você pega uma pessoa, que nem meu pai, que iniciou o trabalho em 86, ele veio para o Mato Grosso com nada. Então, se de repente ele perdesse ou tivesse algum imprevisto, de repente com o trabalho dele ali no início, ele não ia perder nada, ou muito pouco. Agora, quando a gente pega, principalmente no meu caso aqui, que eu já tinha uma responsabilidade de ter algum volume ou alguma situação para mim já iniciar gerenciando, em que eu tinha uma história por trás, eu entendo a preocupação dele de falar assim, isso aqui é muito importante. Você está carregando uma história que eu construí, e que o mínimo que a gente tem que fazer é seguir de uma maneira boa. Então, assim, na época eu tinha dificuldade de entender, até porque às vezes eu não conseguia ver dessa forma, hoje eu já consigo ver melhor, entendo bem o porquê de ter acontecido dessa forma. Sim. Nada como o tempo, né, cara? Nada como o tempo. Cara, e assim, eu acho legal, até eu gosto de caos, né, cara? Eu gosto das histórias, né? E momento Gabriel Martins. Bota lá a vinheta. Causos do Gabriel Martins. Eu lembro que o Paulinho já me contou essa história aí, Paulinho. Porque o pai do Paulinho, tipo assim, cara, o negócio é o seguinte, nós vamos pra fazenda e vocês não são o filho do dono lá, meu. Vocês são peão, tal, e assim, não vão estudar na cidade, vocês vão estudar aonde todo mundo estuda lá. E aí tem uma história que eu acho que vale a pena tu contar aí, Paulinho. Até pro pessoal hoje ter noção do que era estar lá naquela época, que hoje, por exemplo, tu pega, em setembro eu tive aí, fui lá na fazenda e tal, tem 7 quilômetros só de estrada de chão ali, né? A gente vai de Querência até a fazenda do Paulinho em menos de 1 hora, se quiser, depende do pezinho, né? Mas, enfim, tem uma história, Paulinho, que tu contou uma vez, que eu acho que vocês não conseguiram voltar para casa. Como é que foi, cara, que vocês foram para aula? Conta essa história aí, cara. Essa história aí é complicada, bicho. Cara, aqui, assim, para situar um pouco, às vezes, onde a gente está aqui, nós estamos no entroncamento da 158 com a antiga 080, né, MT-322 agora. E nessa época, 2004 a 2010, aqui estava tendo aquele problema daquele conflito do Marauatsed, que a 20 quilômetros para frente tem aquela área indígena, do antigo posto da mata, e do lado da nossa propriedade tem a Bordon, que é um assentamento. Então, assim, nós já vivemos aqui, na arrancada, conflitos indígenas com assentados, trancar rodovia. Por exemplo, na época do colégio, que meu irmão ia para o Bom Jesus, que é um município aqui que a propriedade pertence, já teve conflito indígena na escola, da escola fechar, dos alunos ter que saírem. A gente pegou uma época muito complicada, muito congestionada com todo esse tipo de coisa. Muitas pessoas hoje em dia desistiriam, cara. Onde já se viu, por exemplo, você pegar o teu filho ou considerar que teu filho, por exemplo, vai pegar um transporte para andar 40 quilômetros de terra, sair 11 horas da manhã, para chegar lá, voltar 8 horas da noite, em um município pequeno, com uma educação até relativamente fraca. Mas não que seja importante, mas o Gabriel sabe muito bem, cara, o tanto que isso é complicado, cara. Hoje em dia tem muita dessa militância que ia falar que isso é um trauma, cara, pura balela. Acredito que foram passagens nossas ali, principalmente dessa parte ali da época que a gente veio pra cá, forjou o que a gente é hoje. Você comentou uma coisa aí atrás, né? Então, acho que toda essa história a gente consegue entender um pouco, né, do caminho aí que você ainda tá percorrendo, na verdade, né? Que são 12 safras, mas tem muitas safras pela frente ainda, né, cara? Mas você tem 2 irmãos, né? Seu pai trouxe toda a família pra ir pra fazenda e tudo mais. E claro que num exemplo como esse, né? Não é só você que é o sucessor, né, cara? Você tem aí seus irmãos, né, cara? Que estão juntos no negócio da família. Obviamente que eu imagino que em lugares diferentes, mas eu queria saber um pouco desse processo, cara. Como que foi esse processo de você assumir, né, essa divisão do negócio entre os irmãos também? Muito interessante, Paulo. Essa é uma discussão muito presente aqui na nossa realidade aqui. A gente analisa, conversa, fala muito sobre isso.
Inclusive, esse é outro ponto desafiador, cara. Não só no nosso caso aqui, mas, por exemplo, vocês conseguem citar uma empresa que está na 5ª geração? Aqui no Brasil, difícil, uma empresa né, que está na 5ª sucessão, na 4ª, na 3ª. Complicado. É muito complicado. Acho que uns 2 anos atrás, a Jacto tá na 3ª agora, né? Imagina. Exato. Então, assim, exato. A gente pega, vamos falar assim, os dados jogam contra o que acontece. Só que eu acho que essa diversidade dentro da nossa família e essa forma que meu pai conseguiu conduzir, ela foi muito interessante para a gente conseguir moldar um perfil de trabalho que a gente tem hoje. Em 2010, quando eu vim para cá para trabalhar de sócio do meu irmão, a gente ficou 3 safras trabalhando como sócio. E o meu irmão mais novo, ele é formado em publicidade, o Rafael, e depois ele retornou agora, recentemente, nessa primeira safra para trabalhar. De 2018, no início que a gente começou a integração com a pecuária, eu fiquei de 2015 a 2017 sozinho, e aí eu acabei fazendo uma sociedade com meu pai em que a gente pegou a propriedade toda. Até então tinha um outro arrendatário na área, esse arrendatário saiu e a gente incorporou. A gente passou daí a plantar a área toda, em torno de 3.500, 3.800 hectares, em que eu fiz uma sociedade com ele. Ano passado, ele se afastou, ele se aposentou por problemas pessoais de saúde, em que ele pediu para acrescentar na sociedade o outro irmão e a gente reestruturou novamente. Então, cada irmão dentro do teu segmento e uma linha mais ou menos de hierarquia para a parte de controle e decisão. Aonde que está, no meu ponto de vista, o mais interessante no nosso caso familiar aqui é justamente isso. A gente aproveita que a gente tentou descentralizar o que era o trabalho do meu pai para a gestão dos irmãos, porém cada irmão tem uma qualidade, um aditivo específico na sua área. Então a gente está tentando tirar o proveito de cada um, dentro da tua área, dentro do teu segmento. Porque o ramo agrícola hoje ele é muito diverso, né? Tá louco. A gente tem tanta parte a se desenvolver, tanta parte a trabalhar, que não tem como o cara falar que uma empresa agrícola hoje, em 2021, de um médio, grande porte, vai conseguir centralizar tudo na mão de uma pessoa. Não dá, não tem como. Paulinho, eu escutando ali o teu vai pra guerra, né? Que teu pai fez, né? Toda a retrospectiva ali de que ele te botou na fogueira, mas ele também já estava sabendo que tu estava preparado para ela, né? E eu também sou dessa ideia aí de que é na guerra que a coisa acontece. Fico imaginando agora como é que assim, durante um tempo aí tu teve junto com ele, né? E agora ele está totalmente afastado, né? Mas ele tinha um jeito de pensar e um jeito de administrar isso. Tu já falou algumas vezes aí, tinha uma centralização e tal. E agora é tu que está tomando a decisão, né? Tu que é o administrador e tu deves ter o teu jeito criado nesse período aí de como administrar. Tem muita diferença, assim, entre como ele fazia, como tu está fazendo? O que tu conseguiu aprender, assim, por essa transição? Tu falou que tu aprendeu muita coisa. O que tu trouxe aí dessa guerra toda? Jonas, muito interessante você falar isso, porque, assim, o meu pai, que nem o Gabriel comentou, as outras pessoas... Quando vocês me escutam, às vezes eu falando dele, abraço, pai, espero que você escute aí e não fique bravo. Mas o pai era muito, muito rígido, cara. Entendeu? Ele é daqueles que é grosso, cara, entendeu? Ele não alivia, cara, entendeu? Se você chegar na propriedade que ele tiver aqui, ele vai olhar a tua cara e vai falar, o que você tá fazendo aqui? O que tu quer? Você veio fazer o quê? Ah, tá, você veio... Ah, beleza. E outra, se ele estiver trabalhando, por exemplo, e você chegar, ele vai falar, cara, eu tô trabalhando, eu tô ocupado, não quero saber, entendeu? Agora... Então, eu fui criado por uma pessoa que tinha esse padrão. Ele não queria saber. O trabalho era a rotina dele. O lazer dele era trabalhar. Você entendeu? Se dava para trabalhar 18 horas por dia, vamos trabalhar 18 horas por dia. E aí, o que acontece? Até então, funcionava, estava certo. O negócio estava crescendo. Só que eu vi ele pagar um preço. E para mim é um preço alto, que é a saúde. Então, assim, eu quero estar nesse negócio, eu quero desenvolver e crescer, e quero ver meus filhos aqui, eu quero longevidade no negócio. Eu não quero chegar a ter que parar em função disso. Então, o primeiro ponto foi esse, foi eu ver a forma que ele trabalhava, que dava certo, funcionava, mas tinha um risco, um preço. Um custo. Então, eu entendi que eu teria que ter um meio termo entre o que é ser centralizador e assumir toda essa pressão para fazer dar certo e comprometer a minha saúde, por exemplo, ou todo o meu tempo com relação à minha família. Então, Jonas, o que acontece? Hoje,
até com a ajuda dos meus irmãos e com uma equipe bem formada, eu costumo pensar que delegar é uma arte. Você precisa saber o que faz, que foi justamente aí onde eu dou valor a ele, porque eu sofri lá atrás, tomei porrada lá atrás, eu passei o que o funcionário de baixo passa, para hoje eu conseguir delegar de uma maneira mais competente. Então, se eu precisar falar com o cara A, B, C, o cara que está atrás da plantadeira, ou o cara que está dentro do trator, eu passei pelos dois. Então, eu sei o que eu vou falar, o que eu vou cobrar e o que eu vou auditar dele, entendeu? É diferente de você ter que fazer os dois, você ter que cobrar o escanteio e ter que ir lá cabecear. Então, não dava. Então, justamente por eu ver essas duas linhas de trabalho, eu optei por essa, pensando na longevidade do negócio. Mas o meu pai em si, cara, ele é fantástico. Cara, ele é um cara que dificilmente você vai encontrar uma pessoa tão competente quanto ele, fazendo tudo. Porque ele é daquela geração que ele comprava, ele vendia, ele negociava, ele vinha, ele plantava, ele passava o veneno, ele colhia, ele levava para o armazém, ele carregava o caminhão, levava para o armazém, entendeu? E isso ele tinha que, às vezes, estar muitas vezes 100 quilômetros da cidade, com uma estrada ruim, com uma mulher em casa, com criança doente, com um funcionário na fazenda, entendeu? Então, assim, foi uma geração muito mais difícil, muito mais pesada. Então, assim, quantas e quantas... Hoje, eu olhando para trás, eu falo, pô, mas meu pai era meio grosso comigo, mas eu tenho certeza que o pai dele foi muito pior com ele, entendeu? Ele é muito mais casca grossa, tomou muito mais porrada. Esse terreno aí que ele asfaltou aí, então tu acha que hoje te ajuda a conseguir administrar do teu jeito, então, né? A conseguir descentralizar, a conseguir enxergar tudo por ter passado por cada lugar. Exato. E hoje eu tento me espelhar muito nessa situação, porque, cara, tu já imaginou, assim, só mudando um pouco o perfil, mas a gente vai ter uma mão de obra que está agora crescendo no mercado, que vai chegar para vir trabalhar na área agrícola. Normal. Cara, o meio termo que eu vou ter que ter para, de repente, lidar com esse pessoal, que é muitas vezes esse leite com pera, essa galera fraca, que você tem que estar ali, sabe, cuidando de como é que eu vou falar, como é que eu vou tratar, sabe? Tipo assim, porra, às vezes você tá com a fazenda, não tá chovendo, tá seco, você tá perdendo, você tá com a aplicação atrasada, aí você tem que alisar o cara. Cara, eu entendo que você não pode destratar, de maneira alguma você vai destratar uma pessoa, você não vai ser mal educado. Mas, cara, o agronegócio, infelizmente, ele é algo que precisa de rigidez, você tem que ter a mão firme, cara, e não dá. Aí, por exemplo, várias e várias vezes você vê, às vezes, hoje, os agricultores fazendo o quê? Eles vêm desse perfil, puta grosso, apanharam, levaram o pau, aí estão tratando o filho que nem mocinha, umas bonecas. Você acha que vai dar sucessão isso aí? Não dá sucessão, cara. E não é só, assim, tu falou assim, o agronegócio exige mão firme. Qualquer negócio, né? Na verdade, exige essa firmeza, né? Existe uma diferença muito grande entre o respeito que tu falou aí, de tu respeitar a pessoa e tal, e tu ser, tipo, cara, permissivo demais, sabe? Assim, ó, a regra é a regra. O negócio funciona desse jeito, sabe? Se tem hora para plantar, se tem hora para colher, tem hora para plantar e tem hora para colher. E isso tem que ser falado. E se o cara não está preparado para escutar isso, ele não está preparado para estar lá, né? Então, eu acho que... Você comentou isso, eu me lembrei de uma história. Em algumas coisas aqui, eu acho muito interessante alguns paralelos. Meu pai, por exemplo, ele é um péssimo professor. Ponto. Ele não é o perfil dele. A didática dele é na porrada também. As duas vezes que ele tentou me ensinar... Mas aí. Didática MMA. Que ele tentou me ensinar... tipo isso. Eu acho que foi aos 15 anos, mais ou menos, ele tinha uma F1000, cara, o xodó dele, cara. Era uma F1000 branca. Ele falou assim, moleque, tá na hora de você aprender a dirigir, vamos lá, vou te ensinar. Cara, ele... Subi na caminhonete, ele falou, aqui é a embreagem, aqui é o acelerador, aqui engata, e aqui vai pra frente e dirige um pouco, aí sentou do meu lado. Dá-lhe pau? Não, vai. Tá feita estrada de terra e tal. Cara, andei uns 200 metros, ele pegou o chapéu, bateu no painel e falou assim, você quer acabar com a minha caminhonete, cacete? Aí ele parou, isso com 15 anos, tal. Aí ele parou, falou, não, desci, fui pro banco do carona, ele voltou e dirigiu. Aí com 18 anos, na fazenda, voltando aqui, nós tínhamos um Valmet 148, que ele tinha comprado pra gente começar a gradear algumas partes das áreas aqui. E ele falou assim, vamos lá que eu vou te ensinar a gradear. Tu precisa aprender a gradear, vamos lá que eu vou te ensinar. Eu falei, beleza, pai, trator não tem muito segredo, né, vamos lá.
Peguei o trator, estava engatado na grade, ele não subiu no trator, ele me explicou como é que é, ele falou assim, aquela outra vez eu fui te ensinar a dirigir a caminhonete, eu estava do lado, já me estressei, vi que você ficou nervoso, não deu certo, então agora você vai sozinho, eu vou ficar aqui. Então, beleza. Aí ele falou assim, você vai com o trator, abre um quadro, vai e volta, e eu vou te esperar aqui. Beleza, eu fui com o trator, andei uns 500 metros, deu no final do talhão, manobrei e voltei. Na hora que eu cheguei, cara, ele já subiu no trator e falou assim, desce. Aí eu desci do trator, aí ele pegou, me parou, pegou pro braço e falou assim, olha aqui, essa merda aqui ficou boa? Tu já deu a dica, né? Olha o que tu vai responder. Essa merda aqui ficou boa. Então, assim, mas o que acontece? Eu vi e ficou ruim, entendeu? Não ficou bom, ficou ruim, entendeu? Ele estava errado? Ele não estava errado, ele estava certo, entendeu? Eu não tinha experiência para fazer ficar bom, mas ele também não estava errado, ficou ruim. Então, assim, hoje eu vejo para trás e olhando esse tipo de situação, que eu entendo muitas das vezes hoje, por exemplo, quando eu vejo um serviço ruim ou quando algo não está bom, eu vejo que tem muito gestor que por ter dificuldade de chamar essa atenção da pessoa, fala assim, companheiro, isso aqui não prestou, isso aqui está ruim, isso aqui você tem que refazer. O cara tem medo ou ele fica com mais receio de se impor com o funcionário, de repente até o funcionário pedir demissão, ou do funcionário não aceitar bem, o cara deixa de falar isso, deixa de criticar algo que realmente não ficou bom. E feedback é necessário, né, meu? Feedback, ele existe para ser dado. É normal. Seja bom ou seja ruim, ele existe para ser dado. Tem o jeito de falar, né? O jeito de falar talvez não seja o jeito que o seu Paulo falou pra ti. Eu acho que é perfeitamente plausível. Se essa merda ficou boa, é ótimo. É o jeito que ele falou, ficou ótimo. Eu acho que o Paulinho que era meio leite com pera na época, né? O Paulinho não reclamou da gente ter ficado uma merda. Acho que ele reclamou de, mas tu não me disse como é que eu faço pra não ficar? Né? Foi por aí, assim. Exato. Eu fiz o que tu falou. Vai pra lá, mete a grade do jeito que tá, velocidade te vira, faz a volta e vem. Legal. Mas isso cai muito hoje no que você vê na área do campo, né? Você vai contratar alguém, ou você vai trazer alguém para a fazenda, você vai fazer uma entrevista com o cara troca sabe pneu tudo. com o carro andando, né? O cara sabe tudo. E aí, na hora que chega na hora, o cara não sabe, o cara não faz, o cara tem dificuldade, o cara não lida dessa forma. Ô, Paulo, é interessante, assim, nos últimos, quando a gente vai conversar com o pessoal, né, acho que dentro desse processo aí, né, de você, nas operações, querer tudo perfeito, né, uma coisa que eu percebo muito é que quando o cara quer falar que o outro produtor é bom, né, o vizinho é bom, o cara fala assim, o cara é caprichoso, né, quer dizer, mostra que o cara tem esse apreço, né, esse zelo pela fazenda, né. Eu percebo, assim, eu queria saber um pouco da sua opinião, que muitos deles têm esse zelo muito grande, né, dentro da porteira ali para fazer as coisas, quer dizer, vai deixar a máquina regulada, né, lava e abastece todo dia, né, aquelas coisas que você vê que tem mesmo um capricho ali. Só que, por outro lado, nem sempre esse mesmo capricho é dado para a gestão das informações, né? Que é um pouco do que a gente vem falando muito aqui nos episódios, né? O Passarinho Verde contou aqui pra gente que você é um cara aí que trabalha bastante bem essa questão da formalização dos dados, né? Como que a gente pode transferir esse mesmo capricho, cara, do campo lá pro escritório? Como que vocês fizeram aí? Qual que é a sua visão sobre isso aí, cara? Cara, esse é uma dificuldade constante que a gente tem. E eu vou dizer para você hoje, no tripé meu de dificuldades, eu enxergo que a agricultura, talvez a dificuldade que a gente vai ter, a barreira a se romper com relação à dificuldade é essa. A gente sabe que o agricultor brasileiro, da porteira para dentro, é campeão, o cara é fera, não resta dúvida, o cara sabe produzir com eficiência, com o Estado jogando contra, clima jogando contra, todas as dificuldades que são produzir no Brasil, e o cara consegue produzir, mas o cara não consegue enxergar o negócio dele. Na tomada de decisão, o cara não tem nada planilhado, o cara não tem nada desenhado, o cara não tem uma meta, o cara não tem um desenho do que vai ser daqui 5, 10, 15 anos, a área de investimento, a área de retorno, o que de repente é essa parte financeira aplicada. Eu prego pelo básico. A gente precisa sempre ter o básico bem feito e galgar um degrau de cada vez. O meu pai, ele sempre me jogou na cara muito uma questão, que é até uma piada interna nossa. Ele tem um caderno desses de conta corrente, preto, aquele simples, que é tudo o que o pai faz ou fez está lá. Tudo, não passa nada batido. Se o cara comprou, vendeu, tá lá. É o sistema antigo
e é o sistema que funcionou para ele, estava lá. O problema é que a gente se viu hoje com algumas situações além da parte financeira, como, por exemplo, hoje mesmo eu instalei, depois de algum tempo brigando, eu consegui instalar algumas televisões aqui no meu escritório, em que eu estou jogando em tempo real algumas situações da fazenda. Por exemplo, as câmeras de segurança eu quero em tempo real para que todo mundo que entra no escritório veja. A minha parte de monitoramento de máquinas agrícolas, em tempo real, eu quero que todo mundo veja. A minha parte de monitoramento climático, eu quero que entre e todo mundo veja. Eu quero todo o complexo de dados disponíveis em tempo real para que a nossa tomada de decisão, isso eu falo não só minha, mas do meu chefe de escritório, do meu chefe de armazém, do meu gerente geral, que o cara se sinta munido das informações para que a decisão seja melhor no momento certo. Então, assim, os dados, não só necessariamente os dados financeiros, hoje tem um complexo de dados que estão atrelados a ele, que a gente tem uma dificuldade muito grande de, primeiro, eu tenho dado? Tenho, de repente está lá. O que eu faço com ele? Aonde que ele me serve? Onde que ele funciona? Então, voltando à pergunta, eu comecei do básico. Primeiro peguei uma pessoa de confiança, ou uma pessoa que já tinha um histórico muito bom aqui, e a gente começou a fazer um investimento nessa pessoa, no caso hoje é o João e a esposa dele aqui dentro do escritório, para eles conseguirem reunir todos esses dados dentro do melhor sistema que existe no Brasil hoje, que é a SCAD. Pode terminar o episódio agora, Gabriel? Você... não, vamos terminar. Acabou aqui. Aí a gente consegue ter uma visão muito boa hoje da gestão de entrada e de saída de fluxo, mais a do armazém, e agora a gente conseguindo, junto com esses outros entrelaços, que é a parte climática e a parte de gerenciamento de máquinas, a gente consegue ter uma visão aberta. Hoje eu consigo sentar ali, pegar esse complexo de dados e ter segurança na mão. Entendeu? Peraí, meu custo, minha compra, recebidos a pagar, mas o que isso tem a ver, às vezes, com esses outros dados? Se eu estou aplicando, eu quero saber que produto que eu estou aplicando, qual a qualidade da minha aplicação, em qual talhão que está indo, qual talhão que foi dado entrada, qual talhão que foi dado saída. É muito dinâmico hoje para você falar se o seu negócio está no caminho certo, se ele está sendo bem, se ele está regular dentro do que é a proposta. Eu não posso me iludir nesse meio termo de achar que eu estou indo para um caminho e chegar no fechamento eu estou em outro. Simplesmente, puramente, eu perdi um ano. E muitas das pessoas, às vezes, só descobrem isso lá no final. E, de repente, foi um ano perdido. Ou foi um ano que o cara pagou para trabalhar. Sim. Esse negócio de o cara ficar na média aí não é legal, né? Tem que buscar sempre... Gabriel, é aquilo que a gente fala, o tempo que o cara tem para fazer mal feito é o mesmo tempo que ele tem para fazer bem feito. Para fazer bem feito. Então a gente só precisa... a gente precisa reconhecer que a gente erra. Ponto. A gente vai fazer errado ou a gente vai ter um período em que a gente vai precisar para a gente chegar onde a gente quer. Também não adianta o cara achar que agora eu estou bem, cheguei, descobri o que eu precisava fazer e o cara se acomodar. Não adianta nada. Logo ele vai ver que ele está para trás. Nessa parte de gestão, na questão de dados, o gerenciamento de dados, eu acredito que logo vão ter novas novidades, principalmente na parte de tecnologia, onde a gente ainda vai ter uma informação muito mais rápida. Aí que vem o filtro. Porque, às vezes, muita informação também não necessariamente pode ser bom. Beber água no hidrante, né, cara? Que hoje é mais ou menos isso aí, né? A internet mesmo, ela tem uma quantidade de informação absurda hoje, né? E que eu já vi, não sei quem foi que falou isso aí, que era comparado a tu beber água no hidrante lá estourado. Então, é complicado. Paulinho, eu vou aproveitar também que tu já tá nesse assunto aí, eu vou fazer uma pergunta para ti sobre essa questão em relação à continuidade dos produtores na atividade. Eu não sei, tu já deve ter visto, inclusive, aí na tua volta, né? Ou aí, ou lá em Tangará, ou enfim, tu já deve ter visto gente entrando e saindo, gente entrando e se dando bem, e gente que já estava e acabou tendo que sair, e enfim. Mas assim, tem muitas pesquisas que mostram essa tendência aí de continuidade dos caras, né, do produtor nas atividades, e tu é um cara tu é um cliente SCAD Agro, né, tu tá aqui hoje como convidado, um produtor que usa o software de gestão, e tu tem essa formalização das informações, como tu acabou de comentar aí. E existe um oceano de produtores que não tem isso, que não tem essa formalização, né, desses números. Como é que tu, aí sim, tu dá a tua opinião
tu pode falar exatamente o que tu pensa, que é o que a gente quer, né? Como é que tu enxerga o futuro das propriedades rurais que não tem a formalização dessas informações nesse mundo que tu falou que está agora, né? Dinâmico. A cor da gravata que o presidente dos Estados Unidos botou hoje, pum, fez a soja cair, fez o não sei o que subir. Como é que tu enxerga, assim, o produtor que não tem essa formalização, assim? Qual é o futuro dessas propriedades, cara? O agricultor em si, ele tem que ter uma pitadinha de loucura e de paixão para ele estar no ramo. Uhum. Porque o cara, em sã consciência, ele não enterra milhões na terra, entendeu? Concordo. A céu aberto, e vai para casa esperando um retorno. Concordo. Tem que investir muito amor. Uhum. O falecido Dirceu Gassen, ele sempre falava muito isso, que o diferencial, às vezes, da agricultura está com relação a isso. É você fazer com amor para ter um retorno bom. São o diferencial de muitos agricultores. Porém, quando você pega isso atrelado à oscilação do mercado interno, política interna, mercado externo, política externa, China, Estados Unidos, pandemia, Rússia com cloreto, Índia com derivados de matéria-prima para química. Cara, simples e puramente, você falar que você não tem o seu controle interno e está à mercê de tudo que é externo, para mim, é o cara dar um tiro no pé. Porque eu entendo que o externo é um problema que muitas vezes a gente não pode controlar. A gente tem que fazer o nosso bem feito e esperar que tudo dê certo. Agora, o cara, por exemplo, hoje, eu entendo que existem também situações de agricultores que estão numa situação menor ou com uma certa limitação, por exemplo, financeira, mas, cara, nada impede hoje do cara ter uma planilha de Excel ou de um trabalho, por exemplo, que nem a gente falou. O cara tem que ter, no mínimo, um lançamento, um controle, algo auditável, para não ficar à mercê de nada. Controle de entrada e saída básico ali, né, cara? Básico. Eu vejo por duas formas. Até peço desculpa a alguns amigos agricultores, mas o mercado hoje, eu entendo assim, eu não vejo como concorrência, tá? Os outros agricultores não são concorrentes. Mas, infelizmente, nós temos um mercado em que nós produzimos e o que é produzido tem que ser vendido. A dificuldade em que o mercado vai se impor para se produzir no mundo daqui a alguns anos, aquele que não estiver preparado vai sair fora. E quando sai fora um concorrente, aquele que fica melhor para ele. Então, eu me preparo para o pior e torço para o melhor. Espero que não venha o pior, mas eu não posso ficar simples e puramente achando que tudo vai dar certo, que vai ser a melhor fase, que se eu não fizer um controle, que se eu não tomar cuidado, eu vou ter lucro, ou que eu vou passar, ou que o ano vai ser bom. Eu não consigo pensar, eu não consigo ver a agricultura sobrevivendo sem o cara conseguir enxergar isso. Então, assim, na tua opinião, o cara que não tiver um controle básico, né? Assim, o que a gente fala aqui no Gestão Rural é de gestão mesmo, não é de software. A gente não está aqui falando de software, né? Mas, assim, a gente fala aqui, a gente traz aqui pessoas falando sobre fluxo de caixa, sobre balancete, sobre balanço, não sei o quê, né? A gente trouxe aqui o Antônio da Luz, que é economista, né? Trouxemos o pessoal das Safras e Cifras falando sobre sucessão aliada à gestão, gente falando sobre imposto de renda, planejamento tributário e tal. Não é à toa, né, cara? É porque a gente enxerga que tudo isso faz o negócio do cara crescer. Então, assim, não adianta nada o cara focar lá, tipo, ter esse capricho que a gente sabe, eu sei que tu tem, e tu manda foto, tal, às vezes até manda foto no WhatsApp lá, ó, pá, deu um probleminha na linha de plantio aqui, tá aquela linha perfeita, distribuição perfeita, né? Tirando uma onda e tal. O pessoal, inclusive da análise lá, às vezes me manda foto, pô, cara, o Paulinho, olha aqui e tal, pô, top, não sei o quê. E aí tu pega esse mesmo capricho e transfere lá pro escritório, né? Porque tu sabe que não adianta tu fazer um plantio perfeito, com distribuição perfeita, mapa de plantio, mapa de aplicação de fungicida, mapa de colheita, não sei o quê, e tu não saber quanto que isso está te custando. Exatamente, Gabriel. Ó, veja bem, você que está na linha de frente atendendo e viajando e encontrando muito mais agricultores, eu vou retornar com uma situação. Quantas empresas agrícolas hoje, bem estruturadas, de um tamanho muito grande, em que tem as melhores assistências, melhores assessores, em que tem os melhores controles, que está tudo redondinho na parte bonitinha, no papel. Lá no papel está ok. Quantas dessas entraram em RJ, por exemplo, ano passado? Uhum, exatamente. Quantas quebraram? Quantas saíram do mercado? Então, assim, tem um fator que a gente retorna aqui. Cara, o negócio,
a gestão tem que envolver o capricho, o amor, o cara tem que entender, tem que saber do negócio dele. Senão seria muito cômodo você ir lá, eu preciso de uma gestão financeira. Tá, quem é o melhor aqui? Pega aí. Tá, eu preciso de um consultor para isso, pega isso aqui. Então, assim, você montar um time de melhores, é um time de futebol. Pega os melhores jogadores e não investe no técnico, não dá certo. Não dá certo, você não vai andar. Os caras dentro do campo lá, os caras vão correr. Então, assim, Então, no agronegócio, hoje em dia, está mais ou menos nesse perfil. Você precisa ter o controle do que você faz, você precisa ter noção também até onde você pode ir, porque a parte financeira é a saúde do negócio. Mas, cara, tem gente que tem mais sorte que juízo. Às vezes funciona, mas tem vezes que não funciona, e o preço é alto, o cara quebra e aí é uma cordinha, puxa todo mundo, porque um agricultor quebrar, ele arrasta uma cadeia. Exato. Ou você acha que um produto, por exemplo, de uma revenda, que deixa de entregar, ou com um agricultor que defama, é uma cadeia. Uhum. Cara, inclusive assim, tu falou isso aí e eu vou trazer aqui a sala um amigo nosso em comum aqui, né? Eu tenho prazer até dizer que hoje, assim, que ele é um amigo meu, porque não é só um cliente, que é o Rafael Grando, né? Ele que te apresentou para mim e ele foi o cara que me falou isso. Ele falou uma vez para mim assim, eu até comentei com ele essa semana, conversei com ele, comentei com ele. Ele falou assim, Gabriel, o cara que não tem gestão, que não tem controle, que não sabe os custos dele e tal, ele não tá só se prejudicando. Ele tá ferrando todo mundo que tá na volta dele. Todos os vizinhos de cerca dele estão se ferrando por causa dele, sabe? E aí ele elencou várias coisas ali naquele momento, assim, preço de venda, inclusive, né? O mercado regula o preço da soja. Tá, tudo bem. O mercado regula. Mas se no momento que o cara for lá oferecer um contrato de venda para ele, né? E ele não souber qual é o custo dele, e ele vender abaixo até do custo dele, por não saber o custo, ele ferrou, acabou de ferrar o vizinho do lado dele, que tem o custo. Mas que é o seguinte, se um vendeu, enquanto tiver gente vendendo, aquele ali é o preço. Porque a gente sabe que mercado é assim. Quando o Rafael me falou isso, eu falei, cara, que baita, né? Assim, mas é claro, é porque ele sofre na pele isso aí, né? Assim como tu sofre também, como tu tá falando aí, o cara quebrou, ele arrastou todo mundo, porque difamou o setor. Assim, cara, se esse cara aqui nessa região quebrou, aqui os preços acabaram de subir, porque tem um risco aqui da galera quebrar, sabe? Vou te alentar outra situação, que hoje eu vejo como uma discussão muito boa e muito pertinente para essa situação, por exemplo. Vou dar um exemplo. Eu como agricultor, eu tenho que comprar produtos, eu tenho que comprar serviços, eu preciso dar dinheiro para uma empresa em que essa empresa terá lucro, em que essa empresa se manterá no mercado. Por exemplo, você pega uma sementeira X, por exemplo, eu sou cliente dela, eu conheço o dono tem uma visão política que me agrada, ele tem uma visão particular que me agrada, ele é um cara que representa o agronegócio. Então eu sei que eu estou dando lucro para alguém que vai dar sequência num pensamento em que eu concordo. Por exemplo, a SCAD é uma empresa em que eu sei que está dando sequência. Olha o trabalho que vocês têm, a visão do agronegócio, a forma que vocês exploram, a dedicação que vocês têm. É uma satisfação saber que eu estou dando lucro para uma empresa. Agora, mas o concorrente é mais barato. Tá, eu vou ficar tranquilo sabendo que o mais barato está jogando contra o agronegócio ou contra o meu, entendeu? Contra o que eu entendo. Uhum. Não, hoje eu me afasto. É algo que eu não quero dar sequência com relação à negociação. Hoje eu entendo que é de suma importância o agronegócio. Falar que o agronegócio vai ser unido, cara, é difícil. A gente não tem uma união. É difícil. Nenhuma classe no Brasil hoje é unida. É difícil. A gente não pode desistir, a gente precisa lutar por isso, mas é muito complicado. Então, dentro do que você pode fazer para manter uma linha em que o agronegócio seja forte, você precisa considerar até esses fatores. Eu, pelo menos, acho importantíssimo. Você não pode hoje trabalhar com empresas contrárias ao agronegócio. E a gente sabe que está cheio delas, principalmente por essa questão. Aí você pega hoje essa questão de militância ambiental, muita desinformação.
Cara, eu não vou ser cliente de uma empresa dessa. Eu preciso mostrar a minha insatisfação. Uhum. Mas muito bom, então, ô Paulo. Assim, a gente conseguiu, mesmo com todos os intempéries de clima e caída de internet, que eu acho que foi super legal. Você trouxe aí muitos ensinamentos, né, cara? Muita experiência aí dentro do processo que você junto com a sua família aí construiu, né, e estão construindo ainda, cara. Então, queria muito te agradecer, né, por compartilhar essa sua experiência com a gente. Te agradecer e parabenizar, né, cara, por todo o trabalho que você tem realizado aí, porque a gente sabe o tanto que é difícil, né, você comentou e a gente sabe. E então, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho aí, viu, velho? Paulo, Gabriel, Jonas, eu que agradeço, cara. Muito obrigado por abrir um espaço aí. Mais cedo, conversando com o Gabriel, eu sei o quanto é importante vocês terem esse espaço, transmitir essa informação, essa roupagem mais contemporânea aí para poder atingir, de repente, um perfil de agricultor que acaba tendo essa necessidade de uma informação um pouco diferenciada. É muito importante. Esse trabalho de vocês aí precisa ser mais explorado. Eu só tenho a agradecer. Eu espero que continue e por muito tempo. Até falei com o Gabriel também sobre isso aí. Eu acho que vocês principalmente aí não podem ter medo de abordar e tocar em assuntos mais delicados com relação ao que é o agronegócio, os desafios, os medos, porque se ninguém falar, ou se esse assunto não for levantado, muito provavelmente o que é dificuldade para outra pessoa, ela vai ter mais dificuldade ainda de encontrar uma resposta. Então vocês estão de parabéns, eu só tenho a agradecer. A gente contribuiu com muito pouco, mas estamos sempre abertos aí para vocês precisarem. Imagina se tivesse contribuído muito, hein, Gabriel e Jonas? Meu Deus do céu, né? Tá querendo elogio, Paulinho, eu acho. Tá carente aí, Paulinho. Muito obrigado por ter aceito aí e nos ajudado mais uma vez a contar essas histórias. Que isso, eu que agradeço. Obrigado aí, Jonas, Ozaki. Estou à disposição aí, qualquer coisa, estamos no aguardo. É isso aí. E sempre lembrando daquele conselho, né, que é de fato muito importante, que é o seguinte, cara, se chover não precisa molhar a horta, entendeu? Olha, parece que hoje tá chovendo lá, né, Paulinho? Tá chovendo. Cara, é melhor reclamar de chuva do que de seca. Olha, eu tô há 2 anos falando, todo mundo fala, eu digo, manda pra cá. Sempre é o que eu falo. Os caras vão dizer, mas esse cara tá morando no deserto do Saara. Não, mas é sempre é melhor reclamar de chuva do que de seca. Papai do céu sabe o que faz, deixa chover, que desse problema é fácil de lidar. Mais um produto com a edição Senhor A.